Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta na primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deixe a Bíblia aberta nesse livro. Nós não vamos sair deste livro hoje. Tá certo? Então você que trouxe a Bíblia tem às vezes dificuldade de manusear, que a gente entende que nem todos têm habilidade para manusear as escrituras, isso é normal com alguns. Então deixe a sua Bíblia aberta na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, primeira carta à igreja de Tessalônica. Podem sentar. Então, irmãos, nós vamos hoje à noite, conforme orientação divina, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, onde, não sei se Rosiane, que eu comentei com ela, Deus me mandava ler a Bíblia novamente. Glória a Ensinou. Deus. Ele disse: comece por Tessalonicenses. Sim, senhor. E hoje eu estou entendendo por que Deus nos trouxe essa orientação para que nós falássemos na carta aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Então você vai deixar a sua Bíblia aberta e a gente vai ler, estudar, claro, em síntese, o que é que Deus quer falar para nós, através da carta de Paulo à igreja de Tessalônica. A priori, o assunto dessa carta são as orientações práticas à igreja em Tessalônica. E o tema desta carta é encorajar os crentes a permanecer em Cristo, tendo uma vida pura, digna do Evangelho. E a grande importância das cartas aos Tessalonicenses não reside apenas no fato de figurarem entre as primeiras epístolas canônicas de autoria do apóstolo do Senhor e revelarem muito da sua vida junto à obra e à igreja, mas por conter informações preciosas e seguras sobre a volta gloriosa de Jesus. Glória a Deus. Paulo produziu a sua primeira carta à igreja em Tessalônica no ano 51, visto que Paulo foi assassinado no ano 54. Por determinação de Nero, Paulo foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça. A arqueologia moderna descobriu uma sólida confirmação dessa data ao encontrar o registro desse fato numa inscrição escavada na cidade de Delfos, na Grécia, que data o proconsulado de Gálio entre os anos 51 e 52 depois de Cristo. E assim coloca na mesma data a presença de Paulo em Corinto. Corinto fazia parte da Grécia. A Grécia é um país que tinha várias cidades como Éfeso, Corinto,
Gálatas, Filipos e Tessalônica, Colossos, tudo são cidades gregas. E Paulo, ele foi preso justamente por pregar o Evangelho e levado para ser julgado por Gálio. Isso está registrado em Atos, capítulo 18, verso 12 a 17, justamente no ano 51. E isso é comprovado pela ciência, como nós acabamos de ver, que a arqueologia é um tipo de ciência que estuda os fatos que ocorreram no passado para que eles tenham a sua confirmação na presente data, não é? E em detrimento disso, Paulo foi levado a julgamento perante Gálio, e Gálio absolveu Paulo, dizendo que não iria julgar Paulo nestas questões das quais Paulo estava sendo acusado, mandando assim ser solto. Paulo começa essa carta aos Tessalonicenses com gratidão a Deus pela vida dos crentes de Tessalônica. Então você que está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo, para que você entenda que a gente vai ler toda a carta de Paulo aos Tessalonicenses hoje. Glória a Deus. Paulo diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Por quê? O escritor foi Paulo. Mas Paulo não quis deixar de fora os seus ajudadores do ministério. E ele relata o nome dos 3 que o ajudaram na firmeza da igreja em Tessalônica. Ele começa dizendo Paulo, que é ele, é evidente. Silvano é o Silas. Silvano aqui é o Silas. Lembra que Paulo e Silas viajaram pela Caia? Porque Silas e Silvano são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordando-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai do vosso trabalho, que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele. Paulo agradece a Deus nesta carta pela postura da igreja em Tessalônica, pela vida que eles absorveram em Deus por meio da pregação do Evangelho. E em sequência dessa gratidão que Paulo traz à igreja de Tessalônica, ele lembra que ele tem colocado diariamente diante de Deus todos os irmãos da igreja, citando os nomes dos irmãos, falando em oração a Deus, citando o nome daqueles que ele ganhou para Jesus. Paulo enfatiza a união vital entre Pai, Filho e Espírito Santo, em mais uma demonstração clara do relacionamento triunitário que salva, capacita e abençoa com graça e paz todo cristão sincero, todo cristão verdadeiro. E enfatiza que os crentes de Tessalônica se tornaram referência de fé. E a gente vai ver isso no versículo 5 da carta aos Tessalonicenses até o versículo 10.
Veja o que é que o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Paulo está dizendo, quando eu fui pregar o evangelho aí para vocês, Tessalonicenses, eu não apenas ensinei, eu não apenas falei o evangelho em palavras, mas o evangelho foi demonstrado a vocês na manifestação do poder do Espírito Santo. Evangelho que é pregado sem a manifestação do Espírito Santo não é evangelho. Evangelho que nega a ação e a atividade do Espírito Santo não é evangelho. Evangelho que nega os dons do Espírito Santo não é evangelho. Evangelho que nega a necessidade, a essencialidade do Espírito Santo não é evangelho. É qualquer coisa, menos evangelho. Versículo 6. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Eles receberam a palavra como, irmãos? Com muito sofrimento. Mas o Espírito Santo, em meio ao sofrimento que eles estavam passando, produziu neles alegria. Não tem como servirmos a Deus sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque em meio à tua tribulação, à tua dificuldade, ao teu problema, tem a ação do Espírito Santo. Aleluia. Por isso que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você abandonado, não vou deixar você órfão. Eu vou lhe enviar o Consolador, que habitará em vós e estará convosco. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito e tenho falado. Isso vai do capítulo 14 de João até o capítulo 16. Essas citações que eu acabei de dizer. Então, os crentes de Tessalônica receberam o evangelho em meio a muito sofrimento. Tem pessoas que recebem o evangelho em momentos agradáveis. Tem pessoas que recebem o evangelho em momentos de dificuldade. E às vezes Deus usa as situações de dificuldade que a pessoa está passando para falar com ele, para dizer a ele, eu estou aqui. Porque Deus não permite, irmãos, o sofrimento, porque Deus é masoquista não. Deus permite o sofrimento para tratar o nosso caráter. Glória a Deus. Para moldar as arestas da nossa vida. E a igreja dos Tessalonicenses receberam a palavra em meio a sofrimento. Mas na medida que eles receberam a palavra, eles receberam o gozo do Espírito Santo. Isso me faz lembrar do apóstolo João, quando ele teve a visão do Apocalipse. Ele disse, e quando achei as tuas palavras, logo as comi. E ela na minha boca era doce como mel, mas no meu ventre era amarga. Ou seja, a gente sente alegria em receber a palavra, mas quando a gente passa a viver a palavra, vem os obstáculos,
vêm as dores que a palavra pode produzir. Não porque a palavra traz dor, mas porque a palavra traz confronto. E o confronto incomoda. É verdade. Desse jeito. O confronto incomoda. Porque você vê o quanto você ainda não está como Deus quer que você esteja. E o problema não é só você identificar. O problema é você reagir. Porque tem gente que identifica, mas não reage. Ah, eu sei. Você sabe. Você está consciente. Sim. E aí, o que é que você vai fazer? Não sei. Porque quando a gente ouve a palavra do Senhor, irmãos, nossa reação, ela não deve ser uma reação procrastinadora. Ela deve ser uma reação imediata de obediência. Porque quanto mais a gente retarda obedecer, mais nós retardamos crescer. Nosso crescimento demora. E diante da igreja, Paulo diz assim no verso 7: dessa forma, vos tornaste o quê? O modelo, o padrão, o paradigma de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. A fé deles era tão pura, tão verdadeira, que se espalhou. O que aconteceu na igreja de Tessalônica se espalhou. Paulo passou, irmãos, 30 dias para fundar essa igreja. 30 dias. E quando ele funda, estabelece ali a igreja em Tessalônica, a perseguição estoura. Paulo é levado preso. Vai a julgamento, mas não pode voltar para Tessalônica. Ele não pode voltar. Fica lá. E o que é que ele faz? A gente vai ver mais na frente. Verso 8. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais no céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Tu me dá um pouquinho mais de som, que eu não estou me ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Sim, está perfeito. E depois que Paulo enfatiza essa união vital entre o Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Pai, que foi revelar e manifestar Jesus, e que a fé daqueles irmãos foi espalhada. O que é que a gente pode tirar daí, irmãos? O que é que Deus está dizendo para a gente? A sua fé é conhecida? Alguém pode falar da sua fé, do tipo da fé que você exerce? Que fé você vive? Qual é a fé que você vive? Você vive a fé genuína do Evangelho? Alguém pode dizer, quando eu for crente um dia, eu quero ser crente como fulano. Alguém pode falar isso? Paulo, ele reafirma
o caráter do seu ministério. Para que a igreja de Tessalonicenses, em 30 dias, irmãos, se formasse um grupo significativo de cristãos. E se tornasse o que se tornou, olha, foi muito trabalho. Não foi do dia para a noite. Mas em 30 dias, Paulo conseguiu este milagre. A sinceridade de seus motivos mais íntimos, Paulo começa a revelar agora no capítulo 2. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. Apesar de termos sido maltratados, olha, e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes rapaz, pastor, não posso estar na igreja. Minha luta é grande, meu problema é grande, eu não tenho condições de estar na igreja. Não tem pessoas que dizem isso? A sua luta pode ser tanto quanto foi a de Paulo. Mas Paulo não tinha desculpas para não estar no trabalho e na obra de Deus. Porque Deus deu a ele capacidade para anunciar o evangelho no meio de grandes batalhas. O Salmo 122, verso 5 e 6, se não me falha a memória, diz que aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará trazendo consigo os seus molhos. Isso se cumpriu literalmente na vida de Paulo. Literalmente. Porque quando nós, irmãos, eu não estou falando aqui que você não chore, não estou dizendo aqui que você engula o choro, você sufoca os seus sentimentos, pelo contrário, você chore mesmo, e chore muito nos pés de Jesus. Desabafe, não guarde. Mas não foque no problema, foque naquele que resolve o problema. Porque às vezes a gente dá ao problema um poder que ele não tem. Ele não tem. Desse jeito. Foi como Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus dizendo para ela: Marta, se tu crê, tu vê a glória de Deus. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Não, Marta. Ele vai ressuscitar agora, Marta. Tira a pedra. Marta estava dando muito valor à morte, valorizando a morte, falando da doença. E Jesus está dizendo: Marta, eu estou te dizendo, se tu crê, tu vê a glória, Marta. Aleluia. Eita Deus. E a gente fica só focando no problema. Foca naquele que tem solução para o problema. Glória a Deus. Quando a pessoa foca só nisso, sabe o que ela quer? Sabe o que ela faz? Ela foca no problema. Olha o que ela faz? Vive na cozinha, atarefada, só cuidando da casa, para esquecer o problema. Quando Marta foi a Maria e disse: olha, o Senhor está cá e te chama, Maria deixou todo o serviço e foi para os pés de Jesus. Aí Marta veio reclamar: Senhor, não te dá contas que eu estou aqui cuidando da casa para fazer um jantar para o Senhor maravilhoso e Maria não me ajuda? Marta, ela escolheu a melhor parte, Marta. Eu não vou tirar isso dela, não. Porque a gente fica focando. Eu estou focando, fulano que está me perseguindo, fulano que falou de mim, fulano que disse isso, fulano que disse aquilo. Deixa fulano para lá, irmão. Foca naquele que faz justiça na terra. Glória a Deus. Foca naquele que intervém nas causas impossíveis. Que eu não posso, tu não pode, mas
alcança. Não tosquenejará o guarda de Israel. Aleluia. Ou seja, ele não pisca nem os olhos, para não te perder nem me perder de vista. Louvado seja o nome dele para sempre. Glória a Deus. Continuando. Verso 3 do capítulo 2: pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Olha Paulo dizendo: eu não estou aqui para brincar de pastor. Eu não estou aqui para brincar de missionário. Eu estou aqui para ensinar a você o verdadeiro evangelho. Não estou aqui para enganar vocês. Aí ele diz: pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por ele, para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar homens, mas sim a Deus que prova o nosso coração. Paulo não era aquele tipo de pregador, de pastor que procurava falar aquilo que o público queria ouvir. Irmãos, o verdadeiro mensageiro de Deus, o verdadeiro pregador do evangelho, ele se limita a falar o que está escrito, aquilo que o Espírito Santo lhe conduz. Ele não é um animador de plateia, ele é um mensageiro de Deus. A palavra de Deus está na sua boca. E ele não traz uma mensagem enganosa, com medo de perder ovelhas, com medo de perder membros. Não vou falar isso, não fala isso não, senão o povo vai embora. Não, meu filho, então você está pregando um falso evangelho. Você tem que falar o evangelho. A pessoa escolhe se quer ou não. Eu costumo dizer que o ministério pastoral é como um grande ônibus de viagem. O pastor dirige o ônibus. O ônibus está lotado. Mas chega um momento que alguém pede parada, diz: eu vou descer, vou até aqui. E nós não podemos deixar de falar o evangelho, porque A não concorda com isso, ou B não concorda com aquilo. Sua responsabilidade é falar a palavra. Convencer e converter é a ação do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não gostei daquela palavra. O problema é seu. Vá falar com o dono da Bíblia. A palavra não é para agradar, a palavra é para santificar, purificar. Glória a Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Glória a Jesus. João 15:3. Jesus diz mais na frente: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Verso 5 do capítulo 2: a verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem de bajulação, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Veja que coisa linda. Paulo fala da pureza dos seus motivos mais íntimos, a sinceridade, a integridade dos motivos mais íntimos do seu ministério. Não enganar, vida de pureza, pregação pura, sem vanglória, mas falando de forma íntegra, com a vida e com os seus lábios.
A pureza das emoções de Paulo, versos 7 e 8. Muito embora, como apóstolos de Cristo, podíamos ter solicitado de vós o quê? A manutenção ou o nosso sustento. Todavia, agimos entre vós com todo desprendimento, como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. Paulo doou a vida dele para a igreja. E a igreja tinha a obrigação de sustentar ele, como ele diz aqui no verso 7. Muito embora, como apóstolo de Cristo, podíamos ter solicitado de vós o nosso sustento. Mas ele não quis impor isso, para que não criasse uma barreira, porque infelizmente ainda existe isso hoje. Quanto é que o pastor ganha? Tanto. Ah, é ruim. Não pode. Estou dando um exemplo, né, irmão? Não faz nada. Não faz nada, o que o pastor faz? O pastor não faz nada. A gente está em casa assim, de repente tem uma chamada de urgência, né, Cauã? Não liga. Vem cá, pastor. Mas o pastor não faz nada. É a gente que vai visitar, é a gente que vai orar, é a gente que vai expulsar os demônios, é a gente que vai... Muitas vezes a gente está com o coração dilacerado, mas tem que ter uma palavra dos céus para confortar o coração aflito. E o da gente é acabado. Desse jeito. O da gente está triste, está amargurado, mas diga, meu irmão, como é que está? Tudo na paz. Está tudo bem. Sem contar com uma carga que recebe negativa dos outros, né? Pois é. Tem dia que eu estou em casa, meu irmão, que eu não tenho ânimo nem de tirar o pé do chão. Da cabeça ao pé, aquele cansaço físico e mental. Nem orar, às vezes a gente consegue, tanto peso. Mas o pastor não. O trabalho não faz nada. Por que ele vai receber salário? Não é? Essa mentalidade diabólica, maligna, que ainda há na mente de muitos crentes. Muitos crentes. Então Paulo disse, eu não solicitei para não criar nenhum tipo de barreira. Para que alguém não dissesse que ele está pregando porque está ganhando. Pureza das emoções de Paulo, a fidelidade da sua vida, verso 9 ao verso 12, porque certamente, olha, vós recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extremo ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa, irrepreensível entre vós os que creram. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o seu reino de glória. Glória a Jesus, aleluia. Fidelidade da vida de Paulo. A recepção por parte da igreja em Tessalônica. Como a igreja, ela recebeu. Como ela via a palavra
para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolheste, não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós os que creram. Ou seja, eles não ouviam Paulo como se fosse Paulo falando. Eles ouviam Paulo como se estivesse dizendo: Deus está falando conosco. Eles respeitavam a voz de Paulo como fosse a voz de Deus, porque ele estava ministrando a palavra de Deus. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Afinal, também vós padecestes da parte de vossos próprios patrícios. Ou seja, ele está dizendo que os próprios povo, a própria comunidade perseguiu ele, ou seja, os seus patrícios, os seus conhecidos perseguiram vocês. As mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus, a fim de que estes não sejam salvos. Dessa forma, segue acumulando seus pecados, contudo, sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. Veja Paulo falando da recepção que os tessalonicenses tiveram com a palavra, mediante a perseguição dos seus próprios conhecidos. Assim como Paulo e a igreja de Jerusalém sofreram grande perseguição dos judeus. Os patrícios de vocês, os conterrâneos de vocês, estão perseguindo vocês, e vocês guardaram a palavra. A palavra opera, irmão, naquele que valoriza e credibiliza a palavra. A palavra de Deus não opera em quem não crê. A palavra de Deus opera em quem crê. Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda quem crê será batizado. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Evangelho como sinais. Como é que você ouve a palavra? Você ouve a palavra e crê de fato, ou você ouve por ouvir? Ouve por ouvir. Isso aqui tem a inspiração do Espírito Santo? Sim. Sim. Isso é a boca de Deus falando para nós. Glória a Deus, aleluia. Não é? A palavra opera naquele que valoriza e credibiliza a palavra. Quem guarda a palavra é perseguido. Que a gente viu isso no verso 14 e no verso 16 do capítulo 2. Você não precisa fazer nada, basta guardar a palavra. Olha, tu só quer ser. Isso é até de crente dentro da igreja. É assim mesmo. Tu só quer ser. Parece até que tu não tem pecado. Tu não erra não, menino. Tu não erra não, menina. Porque quando você vai trazer uma palavra de exortação, de orientação, as pessoas hoje estão assim: não me toque. É verdade. Não me toque. Enquanto o apóstolo, escrevendo a carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 13, ele diz: não cessando, olha, não cessando, durante todo o dia, de exortar um ao outro, para que o coração não seja endurecido pelo pecado. E a gente
tem o hábito de dizer, não, fala não para não trazer problema. A gente só deixa de falar, irmão, conforme a Bíblia ensina. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 9 e 10, Paulo diz assim: um homem que repreendido 2 ou 3 vezes, depois de o havê-lo advertido, deixa ele de mão. Você ensinou, você falou, você mostrou, advertiu, aconselhou, exortou. Não quis, vai na paz. Se é que tu pode ter paz sem Deus. Deixa para lá. Porque a palavra que foi lançada, ela não volta vazia. Glória a Deus. Deus vai trazer juízo e justiça. Acabou-se. A palavra de Deus não cai por terra. Passará o céu, mas a minha palavra Glória a Jesus. não é? Relacionamento de Paulo com a igreja. Veja o relacionamento de Paulo com a igreja e os objetivos. Do verso 17 e 18. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas 2. Porém, Satanás nos impediu. Paulo queria não apenas enviar carta, mas Paulo queria estar lá com a igreja, para falar com cada irmão, rosto no rosto, face a face. Mas um homem como Paulo, o diabo conseguiu armar uma artimanha e ele não percebeu e ficou atrapalhado para não chegar. Imagina eu e tu. Paulo! É verdade. Paulo! Que Silvio não amarra nem o rastro de Paulo. Paulo, como ele diz a Timóteo, o velho. O diabo colocou obstáculos. Por isso que lá na frente, quando ele escreve a Timóteo na segunda carta, ele diz, olha aqui, o bom soldado, aquele que foi chamado para o exército do Senhor, não se embaraça com negócios. Ele já tinha experimentado isso. Paulo se atrapalhou. Rapaz, o diabo me pegou nessa. Me atrapalhou, impediu que eu fizesse o que era necessário para fazer. Às vezes Deus quer que você faça determinada coisa. Aí o diabo sabe disso, aí ele começa a botar coisas no seu caminho para lhe atrapalhar. E você não percebe. E diz assim, Jesus, eu não fiz porque Deus não quis, né? Se Deus quiser, depois eu faço. Não. O que Deus mandou você fazer é para você fazer agora, não é depois não. Porque o inimigo sempre vai trabalhar para paralisar você. E outra coisa, não vai usar quem está longe não, ele vai usar quem está perto. É verdade. De onde você menos espera, acontece. Tu agora só quer estar na igreja, tu não tem casa mais não. Olha. Não tem o que fazer, não. Aleluia. Vai procurar uma lavagem de roupa. Glória a Deus. Tu vai ficar fanático. Tu vai ficar doido, tu parece que está alucinado. Só igreja. Ou você nunca ouviu isso na sua casa? É assim mesmo. De aonde você deveria dizer, vá meu filho, vá minha filha. É assim mesmo. Já sei. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles crentes vazios, que o crente vazio é assim. Ele faz o trivial da vida espiritual dele, o trivial. E o crente cheio do Espírito Santo, ele nunca está no trivial, ele está além. Aleluia. Glória a Deus. Ele está além.
que a gente precisa estar ligado. Paulo não podendo mais ficar com a igreja. Por causa de quê? Da perseguição. Ele fica preocupado e envia Timóteo para ensinar e fortalecer os irmãos. Ele disse, não posso deixar esse pessoal só. Eu não estou podendo ir. Eu não estou podendo mais, porque se eu for, eu vou ser preso. Porque a perseguição era grande. Entre os Tessalonicenses, entre o pessoal da Acaia e da Macedônia contra Paulo. Já tinha passado pelo julgamento de Galho. Foi liberado, mas não podia voltar. Porque se ele assim o fizesse, também prejudicaria os irmãos de Tessalônica. Espera aí, eu vou mandar os que foram comigo, que não ficaram muito à vista. Um exemplo. Se alguém um dia, isso é um exemplo. Vou tentar fechar aquela igreja. Quem ele vai ter? Qual é o alvo? Quando ele chega na igreja para fechar a igreja, quem é o alvo? É o pastor. Pode ter 500 pessoas, mas o alvo principal, porque está escrito: ferirei o pastor e espalharei as ovelhas. É o que está escrito. Aí ele disse: não, eu vou tirar de vista. Timóteo, vem cá. Como Timóteo era um discípulo obediente, era um cooperador ministerial obediente, tu vai e ensina. Discípulo de Paulo, sabia o que deveria fazer. Irmãos, quando a gente tem pessoas de confiança que realmente ensinam a palavra, você pode sair tranquilo. Porque Paulo fundava a igreja, abria ele a igreja, quando a igreja estava estabelecida, ele: vem cá, fica tu aqui que eu vou para outro canto, abrir outra. Paulo fundou a igreja de Creta, na Grécia. Aí ele chama a Tito e diz: por esta causa te deixei em Creta, para que tu coloque logo as coisas em ordem, porque não deu tempo de eu resolver, e estabelece presbíteros em todas as congregações. Bota aí a coisa em ordem. Eu não estou aí, eu já estou aqui em outro canto, já estou levantando o trabalho. Mas às vezes, olha, o que é que acontece hoje? Hoje o pastor fica, a maioria, preso dentro da igreja, fazendo o quê? Apagando fogo. Agindo como bombeiros, os irmãos brigando um com o outro, por causa de besteira. É assim mesmo. E o diabo assim, ó, batendo palma. Porque em vez de a gente estar ganhando, o povo que está dentro, em vez de estar unido, produzindo, está brigando. Em si. Ou não é assim? É. Aí Paulo: vem cá, Timóteo. Capítulo 3 aí. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação, ele estava inquieto. Pense num homem inquieto, preocupado com a igreja. Vê aí. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. E desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Olha para aí. Destinados. Vocês estão passando a aflição? Mas a gente já sabe que isso é normal na vida do crente. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haverias de sofrer tribulações, como de fato ocorreu. Como também é do vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguentando, Paulo não estava aguentando, irmãos, a preocupação com a igreja. Enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso desempenho. Preocupado, né? Rapaz, o diabo vai tentar os irmãos. Os irmãos não entenderam ainda de batalha espiritual.
não entendeu como se processa a guerra. Vai lá, Timóteo, vai ensinar. Ensina e me manda notícia. Verso 6. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante o nosso Deus, suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Olha para aí. Suprir, o que é que está faltando? O que é que você precisa aprender? O que é que você precisa conhecer mais de Deus? Paulo falando isso para os irmãos. Preocupação. Se você não tem nenhum sentimento, irmãos, de preocupação com o outro, você não serve para liderar nada de ninguém. Porque por mais que nós tentemos nos abster, torna-se difícil demais. Porque você sabe como, no caso, quem conhece dessas coisas, sabe como o inimigo trabalha para roubar a fé, para trazer dúvidas, medo, insegurança. E assim o crente vai se esfacelando espiritualmente. A oração de Paulo pelo reencontro com os irmãos, verso 11 a 13, ele diz: que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vós, que o Senhor faça crescer e transbordar o nosso amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus filhos. A oração pelo reencontro. O encorajamento de Paulo aos irmãos em Tessalônica. O que ele fez para encorajar mais ainda os irmãos? Quanto uma vida bonita, digna em Cristo. Verso 1 ao verso 5 do capítulo 4. Ele diz: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão dos desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Olha aí, tenha cuidado com o que você sente, tenha cuidado à medida que você se controle, para que você viva de forma digna com a sua esposa, com o seu cônjuge. E não seja como os pagãos, ou seja, como os ímpios, que não têm controle. Já pensou um crente descontrolado? Em todos os sentidos. Não sabe ter dinheiro que quer gastar logo. Se ficar viúvo, ou se ficar viúvo a esposa falecer, ou o marido falecer, dirá: meu Deus, eu vou ficar agora sem mulher? O que eu vou fazer da minha vida?
Menino, tu é crente. Vai orar. Vai orar, vai botar fogo nessa carne. E vice-versa. Fica um ato de desespero, parece que o mundo vai se acabar. Ora, busca. Não é? Eu me converti novinho, 15 anos. Na flor da idade, cheio de saúde. Quando a carne me aperreava, eu dizia, peraí que eu vou dar um jeito em você. Peraí. 2 dias sem comer e sem beber. Aprender. Chega a ficar mole. Aí perdia todo mundo. No instante ela se aquietava. Era assim. 2 dias sem comer e sem beber. Quando não era isso, virava à noite. Dobrava o joelho de 10 da noite e me levantava de 5 da manhã. Fogo nela, meus irmãos. E era assim. Não era porque eu era melhor do que ninguém, não. É porque tinha que fazer para não fazer a vontade da carne. Para agradar a Deus. Fugia dos ambientes. Sim, eu vou para tal lugar. Vou não. Porque ali dá para mim não. Tu vai para onde? Eu vou para a igreja. Fazer o quê? Orar. Buscar. E o perigo de uma fé volúvel, irmão. Paulo nos recomenda ter uma vida bonita, digna em Cristo. E nos adverte ao tipo de uma fé volúvel e impura. Do verso 6 ao verso 8. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas. Como já vos advertimos com toda certeza. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus. Olha, quem rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas está rejeitando. É o que está escrito ou não está? Não, pastor, eu não concordo não. Digo, meu filho, está na Bíblia. Mas eu não concordo, então rasga essa parte da Bíblia e bota fora. Simples. Uma vez eu conversando com um abençoado, mas eu não concordo. Digo, então pega essa parte aí que você não leu e rasga. Eu vou rasgar a Bíblia, você está dizendo que não concorda? Você rasga. Para não ler mais. Porque você não pode deixar, não tem como você pular. Ou faz, ou faz. Ponto. Não é? Fé volúvel. O que é uma fé volúvel? É uma fé que não tem firmeza. É aquela fé que qualquer coisa faz a pessoa balançar. Rapaz, tu tá sabendo o que foi? Aconteceu isso com fulano e tal. Meu Deus, vou sair da igreja. E tu é crente em quem, menino? Quem foi que morreu na cruz, menino? Quem foi que derramou sangue na cruz, menino? Jesus leva o pacto por causa do erro do outro? Não. Fica no teu lugar. Ainda que se levante o espírito do governador, disse Salomão, não deixe o teu lugar. Fica no teu lugar. Fica onde Deus te colocou. É verdade. Não é? Aí que fica procurando. É uma fé volúvel, uma fé impura, que não tem consistência, não tem firmeza. A bênção de amar os irmãos. Paulo traz essa recomendação aqui no capítulo 4. Vamos lá ver? Verso 9 ao verso 12. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando esta ordem mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais, buscando viver em paz
cuidando cada qual da sua vida, trabalhando com as suas próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte de Deus. Paulo estava dizendo, vocês amam, vocês são um exemplo de amor, mas continue. Não desista não, permaneça amando. E a consolação destinada aos crentes, do verso 13 ao verso 18, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. O que é que Paulo estava dizendo? Irmãos, a perseguição é muito grande. E muitos cristãos em Tessalônica foram assassinados. E isso mexeu com alguns. Mas, irmão, o Senhor disse que Jesus ia voltar, ia arrebatar a igreja. E as pessoas acreditavam, irmãos, que Jesus ia voltar por poucos dias. Aí Paulo orienta eles, porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Mas Paulo morreu muito irmão, Paulo. E o que vai acontecer? Não se preocupe, meu filho. Não tenha medo disso não. Porque ele vai voltar. Os que morrerem vão ressuscitar. Vão voltar a ter vida. E a gente vai ser arrebatado tudo junto. Fique tranquilo. Deus está cuidando de você, igreja de Tessalônica. Ah, é assim? É. O dia do Senhor, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos no dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutualmente, como de fato estás fazendo. Veja, não se preocupe se o arrebatamento vai ser pós ou pré, como o povo vive aí, aperreado. Você vê muito debate, né? Os calvinistas e os arminianos. Aí é uma briga, é uma confusão, e um escolhendo o outro, depois está lá os comentários. Paulo está dizendo aqui, não se preocupe se é antes ou depois, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto, tem que estar alerta, tem que estar ligado. E isso você não vai ajudando o outro, despertando. Olha, Jesus está voltando. Olha, Jesus está voltando. Olha, Jesus está voltando. Porque quando ele diz isso que Jesus está voltando, tem crente que pensa assim, ele vem agora não vai demorar. Pode ter certeza. Tem crente que não acredita mais na volta de Jesus, irmão. Os sinais estão aí, ó. O mundo está se preparando. Quem estuda escatologia está ligado. Quem estuda, quem lê, está aí, ó. O povo está desesperado, eu estou tranquilo.
Porque eu sei que quando a trombeta tocar, oh glória, é céu direto. Mas eu estou atento aos sinais. Aleluia. Eu estou atento aos sinais. E irmão, os maiores sinais. Os maiores sinais são os da igreja, as coisas que acontecem dentro da igreja e as coisas que acontecem na política. Para quem não gosta de política, é importante você entender isso. Por exemplo, Donald Trump ganhou. Eita, agora vai ser uma maravilha. Porque ele é da linha direita. Mas ele é um dos instrumentos para preparar o caminho para o anticristo chegar, irmãos. Mas ele é conservador. Ele é conservador. Ele vai ajudar. É verdade. Ele pende, ele se inclina mais para as coisas, os princípios que nós cremos. Família, Bíblia, fé, essas coisas. Mas ele, ao mesmo tempo, está sendo um veículo para preparar o mundo para o surgimento do anticristo. Os irmãos têm uma ideia. Ele está querendo agora, quando assumir no ano que vem, agregar o México aos Estados Unidos. E também o Canadá. Agregar, como se fosse um estado dos Estados Unidos. Não sei se vai acontecer, né? Mas vamos esperar, porque tudo pode acontecer, irmãos. Tudo pode acontecer. Então a gente precisa estar pronto, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Aí Paulo diz, como deve caminhar a igreja? Como é que a igreja deve caminhar? Verso 12, até o verso 22. Caros irmãos, agora vos suplicamos, olha, que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério. Eita Jesus! Os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos. O que é sonolento, irmão? É aquele crente que dorme no culto? Não. É a demência espiritual. Demência espiritual. Agora vocês acharam engraçado, né? Estou falando dos que dormem no culto. Paulo não está falando aqui daqueles que dormem no culto, não. Paulo está falando daqueles que têm aquela demência espiritual, a insensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando e ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo nada. Não tem mais sensibilidade espiritual. Misericórdia, Senhor. Não consegue mais ver Deus falando na igreja. Meu filho, tem alguma coisa errada. Ou a igreja está errada, ou é você que está errado. Os dois é um. O outro pastor, o culto foi uma bênção. E Deus operou. Eu não vi nada. Quem foi que veio? Eu não vi nada. Aquilo ali é besteira, amigo. É o sonolento espiritual. Aí Paulo diz, admoestei os sonolentos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais pacientes para com todos. Crente que não tem paciência com o outro, meu Deus do céu, Jesus nos abençoe. A gente sabe que tem gente que é complicado. Jesus nos acolhe, só eu sei. Tem gente que é complicado, a gente faz Jesus me acolhe. Pronto, a semana passada aqui, tinha um senhor que não era crente. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Estava sentado ali onde está Cadmiel. Atrás ali, as crianças conversando, brincando, e os irmãos conversando. Quando terminou o culto, ele foi falar comigo. Pastor, eu ouvi a palavra e não consegui ouvir nada, uma zoada, uma conversaria. Ele não era crente. Não era crente. Ele não era crente. Nunca veio na igreja. Quando veio, ficou ali. Veio no dia de festa. É. A irmã estava arrumando
irmãs que estavam conversando. Quando a pastora estava falando, reclamou. Exatamente. Ele querendo ouvir o que o outro estava falando e não conseguia ouvir. Não estou escutando nada. É. Aí ele diz assim: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai sem cessar. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não trateis com desdém os profetas, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. E para a gente encerrar, saudações e bênção apostólica. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com um beijo santo. Isso hoje, hein? Meu Deus do céu, pense no barulho. Encarrego-vos pelo Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Bênção apostólica. Nos 5 capítulos da carta, Paulo menciona a volta de Jesus e a necessidade de estarmos prontos e alerta. No capítulo 1, verso 10, ele fala da volta de Jesus. No capítulo 2, verso 19, Paulo fala da volta de Jesus. No capítulo 3, verso 13, Paulo fala da volta de Jesus. No capítulo 4, verso 16 a 18, Paulo fala da volta de Jesus. E no capítulo 5, verso 23, que a gente acabou de ver, Paulo fala da volta de Jesus. Glória a Deus. Então o que é que a gente pode aprender, irmãos? Que a igreja de Tessalônica era uma igreja que cresceu em meio a muito sofrimento. Mas foi uma igreja que, diante do sofrimento, não odiou, mas se uniu, se amou e tornou-se um exemplo de fé. Não foi só para Tessalônica, mas para toda a Macedônia e Acaia. Será que a nossa igreja hoje pode ser falada como um exemplo para as outras, para as demais? Você pode testemunhar isso da igreja? Ou você é daquele que a igreja faz tudo e você ainda fala mal? Porque tem gente assim, está na igreja. E quando chega outro que vai congregar que conhece, ó, é a igreja, mas tem isso. Olha, o pastor é desse jeito. A irmã fulana é daquele jeito. E começa. Aí a pessoa que vem pensando em congregar diz, pô, nada, eu vou ficar ali não. A irmã já me deu já fez a leitura para mim. Já passou o filme. Sangue de Jesus tem poder. Tem assim? Tem. Todo lugar tem essas trepécias. Ou não? Então, que nós aprendamos com a igreja de Tessalônica a amar, a se unir e a honrar. E fazer valer o nome de Jesus nas nossas vidas. Amém? Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos os amados irmãos no nome poderoso de Jesus e que vocês a cada dia possam refletir a glória de Deus. No próximo ano, irmão, que será mais um ano que Deus está nos dando, nós possamos ser melhores que 2024 e possamos fazer mais para Jesus do que fizemos em 2024. Amém? Amém.